Ei, gente, a paz! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre casamento e eu trouxe para vocês conhecerem o cordão de três dobras que fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Vou ler para vocês, ó. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se-á aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, como isso aqui tem a ver com casamento? Quando a gente vai diante de um altar e faz uma aliança com o cônjuge, a gente está fazendo uma aliança também diante de Deus. E a gente está chamando o Senhor para fazer parte dessa união conosco. Quem criou o casamento foi Deus. E Ele criou o casamento com o intuito dele participar também. E quando nós unimos essas três fitas, né, esses três cordões aqui, a resistência deles vai ser muito maior do que se eles estiverem sozinhos. E quem mexe com artesanato aí deve saber que, de repente, se um desses cordões aqui tiver com alguma avaria, com algum defeito, quando a gente trança ele, muitas das vezes a gente consegue esconder os defeitos de um dos cordões aqui. E fica, às vezes, imperceptível. E eu vou estar lendo para vocês agora rapidinho uma passagem que está em Deuteronômio 22, no versículo 13. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então, o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo-ão aos anciões da cidade, à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciões da cidade. Então os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto se divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por sua mulher em todos os dias, e não poderá despedir. Ó, pauleira, né? Às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, mas o castigo do cara vai ser continuar casado. Só que, é como eu falei, né? O casamento não vai dar certo mesmo se for entre duas pessoas. Mas quando a gente coloca Deus no meio, ele pode intervir em qualquer situação. Às vezes a gente pensa em Deus para intervir numa situação de uma doença, numa situação de uma dificuldade financeira, em tantas coisas. É na hora que fala do casamento, o nosso orgulho fala mais alto. A gente deixa o orgulho tomar conta e não quer que Deus intervenha nessa situação. A gente quer ser valente, botar para quebrar e quer que a nossa vontade seja feita, né? Mas não é dessa maneira que as coisas funcionam. O Senhor pode intervir em qualquer situação, inclusive no casamento, e ele pode transformar uma situação dessas aqui que eu li para você, de desprezo de um dos cônjuges, e fazer novamente o amor entrar na vida deles e tornar o casamento algo de felicidade, de exemplo para outras pessoas, né? A gente precisa ter ciência de que a gente está numa batalha espiritual. E existem todo mundo espiritual, potestades, né? Querendo fazer a gente desistir da comunhão com o Senhor, né? E a gente canta às vezes aquela musiquinha, né? Sou uma florzinha de Jesus. Só que a gente não foi chamado para ser florzinha de Jesus, a gente foi chamado para ser soldado valente de frente de batalha. E a gente precisa usar as armas espirituais para estar guerreando, né? Contra as forças do mal, né? E o Espírito Santo nos dá o que a gente precisa, que é amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Tem um ditado antigo, né, que diz assim, que de
uma onça faminta e uma mulher carinhosa, ninguém consegue escapar. Porque é isso, com o amor e com todos os frutos do Espírito na nossa vida, a gente pode transformar qualquer situação, né? Através da oração também, pedindo ajuda a Deus, Ele vai criar situações para facilitar o recomeço ali do casal, né? A reconciliação. O Senhor pode facilitar isso. É só a gente pedir para Ele, clamar no nosso dia ali, que Ele transforme as situações de maneira que a gente consiga manter a união com o próximo, consiga reaver esse casamento, né? E eu vou trazer para vocês um outro versículo que está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17, que diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E em Juízes, no capítulo 19, conta a história de um levita e da sua concubina. Levita era um homem santo de Deus e que era escolhido dentre o povo para servir ao Senhor, né? E esse homem aqui, especificamente, se casa com uma mulher e a Bíblia conta que ela traiu ele e voltou para a casa do pai. Então ele desce para a casa do pai da moça, que era uma distância bem longe da cidade dele, e lá ele tenta conversar com ela, falar o coração dela para os dois reaverem o casamento. E os dois acabam fazendo as pazes sim, só que na ida de volta para a cidade dele, eles param numa cidade do povo de Israel ali, só que os homens eram muito perversos e abusam dessa mulher, né, até ela morrer. Uma coisa assim, uma das piores histórias que tem na Bíblia, né? E isso é, de certa forma, a gente ter aquele temor do Senhor e saber que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente está dando brecha para coisas ruins, terríveis, às vezes acontecerem na nossa vida. Então eu espero que você confie na intervenção do Senhor. Deus pode fazer todas as coisas, pode transformar um casamento na pindaíba ali em algo novamente frutífero, que seja bênção. E a gente precisa confiar em Deus, que Deus está disposto a fazer isso. Deus faz parte dessa aliança, não é uma aliança entre duas pessoas apenas. O Senhor pode ser invocado a qualquer momento e transformar a situação do casamento no finalzinho ali. Então, eu espero que você tenha fé, não desista, invoque o nome do Senhor e permaneça, porque o Senhor pode mudar a sua situação.